Olá, queridos amigos do YouTube, das redes. Eu estou aqui nesse meu canal Previdência Agora para falar de questões intrínsecas aí relacionadas ao direito previdenciário. Mas eu também vou falar de outros temas agora, de aqui em diante, tá? Vou falar do STF, vou falar das questões importantes jurídicas no Brasil, que tem muito viés político na hora que se vota, por exemplo, no STF e até nas instâncias inferiores, tá? São muitos casos, tá? O Brasil, ele está viciado com uma força política reinante. Não é questão ideológica, não é PT, não é Bolsonaro, não é Lula. É questão mesmo de falta de isenção às vezes, tá? Existem coisas boas que acontecem, mas também existem coisas más, tá? Logicamente que nas justiças todas desse país acontecem coisas assim inacreditáveis. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, advogado, e a gente estava discutindo um caso e eu falei, bom, esse caso está ganho, né? Com tanta possibilidade, com tanta força, com tanta realidade probática, no sentido de que a pessoa tem razão, o nosso cliente teria razão no caso. Ele virou para mim e disse assim, não está ganho não, porque sempre pode vir um juiz maluco. Vou falar sobre os juízes, vou falar sobre o poder judiciário em geral, vou falar sobre questões previdenciárias, questões econômicas e questões de costumes também, a partir de agora no meu canal, principalmente previdenciário. Antes, dá o seu like, acessa o sininho, comenta aí, eu adoro comentário bom, comentário ruim, eu adoro brigar no YouTube, brigar, comentar, agradecer as pessoas que me seguem, as pessoas que fazem os comentários, tá? Hoje eu vou falar sobre a suposta liberação das drogas no Brasil, tá? O STF hoje formou maioria para liberar o uso de a possibilidade de uma pessoa ter porte de substâncias ilícitas, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? O STF formou maioria no sentido de que, por exemplo, a maconha, tá? A maconha, a pessoa pode portar 60 gramas, então, se ela for pega na rua, se ela tem 60 gramas, ela vai sofrer aí um processo administrativo, não mais um processo penal, tá? Por enquanto, até que se regule tudo isso, né? Até que se venha a dizer exatamente qual é o processo administrativo, vai ser só o penal. Bom, é importante eu dizer que o STF, quando formou maioria para não liberar as drogas e sim dar um status de usuário para quem tem uma certa gramatura consigo na hora do flagrante, no caso, a partir daí o STF, eu acho que é bom porque existe muita gente encarcerada no Brasil, muita gente presa no Brasil. Muita gente vai dizer aqui embaixo, muitos dos meus seguidores, que eu estou equivocado, que na verdade isso é um absurdo, que as drogas deveriam ser proibidas de maneira federal, geral, nacional e absoluta, né? Esse é o STF falando, tá? Eu concordo com a posição do Supremo Tribunal Federal, porque eu acredito que com essa decisão vai haver menos injustiça, no sentido de que eu não acho legal fumar maconha, não acho legal ter porte de drogas em qualquer gramatura. Acho um absurdo, acho uma questão completamente fora de propósito fazer tráfico de drogas no país, que é uma atividade bastante grande e intensa, né? Existem muitos traficantes no país. Acho uma coisa bestial que arrebenta com a vida dos outros, né? Porque quando você vende droga, quando a pessoa se vicia em drogas, ela vai sendo arrebentada na medida que ela vai comprando cada vez mais. Quem vende mais é o traficante, né? Isso eu acho bestial. Eu acho ruim uma pessoa portar droga e utilizar droga, tá? Acho ruim porque cada um tem o seu senso de
de capacidade de discernimento, no sentido de que eu posso usar um pouco de maconha, um pouco de cocaína. Até aí, se ele pode usar, ele consegue equilibrar e usa uma vez ou outra, está tudo certo. Agora, a maioria das pessoas vai se envolvendo demais e vai usando cada vez mais. Eu acho importante a decisão do STF para evitar o encarceramento dessas pessoas que são viciadas. Esse primeiro grupo, né? Esse segundo grupo que eu falei. O primeiro grupo foi os traficantes, que eu fui mais veementemente crítico, tá? O segundo grupo é dos usuários. Eu considero que eles têm sim uma possibilidade de não ser apenado criminalmente. Até porque com o próprio STF, eu estava acompanhando aí hoje o julgamento, existem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que são encarceradas por questões de porte de droga, por exemplo, 10 gramas de maconha, 20 gramas de maconha, 40 gramas de maconha. O STF ele disse o seguinte: até 60 gramas de maconha não é que pode, não pode, mas se você for pego com 60 gramas, com até 60 gramas de maconha, você vai ter um problema administrativo, não mais penal. Tá? Isso foi bom. No meu entendimento, eu espero que renda frutos. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que deve ser votado no semestre que vem, que é um projeto de lei que provavelmente vai criminalizar qualquer porte, em qualquer volume de drogas. Se esse projeto de lei vier a se consagrar, vier a ser promulgada essa lei, o que pode acontecer é o seguinte: alguns partidos deverão entrar, algumas instituições de saúde, né? Porque o problema é de saúde pública, né? Algumas instituições de saúde pública deverão entrar aí com a inconstitucionalidade dessa lei promulgada. Eles querem fazer uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, tá? Provavelmente, se alguém entrar com um pedido de inconstitucionalidade, o STF vai sim afirmar que o projeto de mudança inconstitucional ele não é bom e provavelmente ele vai voltar ao que ele próprio decidiu, no sentido que pode sim ter porte. A gente tem que ver o resultado. Esse é o primeiro vídeo que eu faço que não tem a ver com direito previdenciário, mas veja só, você que viu até o final, por que não tem a ver com direito previdenciário, mas no fundo tem? A Previdência, ela é um instituto que custa caro para o país. Quando se vê um problema como esse aí das drogas, o STF acerta, porque quando ele quer reduzir a criminalidade nesse sentido, e veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou fazendo apologia aqui, tá? Eu estou dizendo é o seguinte, que o usuário de drogas, ele é uma questão de saúde pública, não é uma questão penal, ele não precisa ser criminalizado. Em vez dele ser criminalizado, ser fruto de um inquérito policial, dele ser denunciado pelo promotor, dele ser culpado pelo juiz, dele ser encarcerado pelo poder público, que custa uma grana violenta, ele vai padecer aí, suportar um processo administrativo, tá? No sentido que ele pode até recuperar sua saúde, esperemos nós, tudo isso, e o dinheiro que não foi pago lá no processo penal, e todos os seus efeitos, pode ser usado para também pagar a Previdência. Da Previdência, eu estou aqui para falar de Previdência, estou aqui para falar de um problema central no país, que é a Previdência. Estou falando como é que o STF resolve tudo isso. Apesar dele não ter considerado a vida toda, por exemplo, ou não vai considerar o FGTS, por exemplo, porque é dinheiro pra caramba e que deve ser realmente voltado, deve ser realmente realocado nos bolsos de quem tem direito, porque quem trabalhou a vida toda e pagou tanta contribuição previdenciária antes de 94 tem direito sim, no meu entendimento. E eu também aqui estou lutando pela vida toda, tá? Quando ele faz economizar lá no processo penal, sobra um dinheiro para o previdenciário, sobra um dinheiro para a saúde, sobra um dinheiro para a educação. Então, dessa feita, o STF acertou. Apesar de tudo, apesar de todas as pessoas do STF, todas as loucuras que eles são, essas pessoas, esses ministros têm na cabeça, entendeu? Cada um com uma ideia maluca diferente, com um viés, às vezes até político diferente também.
e com às vezes uma carga de desisenção, a não isenção, uma carga de não isenção possível até no STF, eles conseguiram acertar dessa vez, foi muito bom. Nota 10 para o STF. Vai economizar o dinheiro o país? Esse dinheiro não vai para bolso do empresário, tá? Esse dinheiro não pode ir para lugares errados, não pode ir para emenda secreta, emenda parlamentar, que o Lula continua fazendo, tá? Ele tem que ir para a mão de quem precisa de saúde, tem que ir para a mão de quem precisa de educação e que tem que ir para a mão também para os aposentados. Para quê? Para que se pague a previdência, para que não haja interrupção de direitos no país. Esse foi o meu vídeo de hoje. Dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aí, pode comentar à vontade. Um abraço para vocês e até já.